amanhã, às 2h, e os irmãos que quiserem estudar teologia conosco, os irmãos são bem-vindos, estejam conosco. Amanhã às 14h, façam a sua matrícula com o presbítero Eduardo. E nós teremos na outra semana o início das aulas do FO também. Irmãos, o FO, neste ano, o FO é completamente diferente dos outros. As apostilas todas, 9 apostilas, são escritas por mim. A matéria é bem adequada ao nosso campo, ao nosso trabalho. E eu aguardo que muitos dos irmãos estejam estudando, preparando-se para a obra do ministério. Há uma ênfase especial na vida familiar e nos problemas familiares também, que eu penso que há de ajudar muito as famílias da igreja. E também, irmãos, conversei, tirei essa dúvida, o irmão Rafael, nós estávamos na reunião com o pastor, e o pastor nos afirmou que ao final deste ano, algumas irmãs estarão sendo credenciadas como missionárias, e da mesma maneira que se faz exigências para a separação de presbíteros e diáconos, o FO vai ser exigência para esse credenciamento. E estão lembrando isso as irmãs, que a igreja nossa convenção não permite separação de diaconisa. Não existe essa função, uma interpretação bíblica dos nossos fundadores, daquela parte de Timóteo que diz assim: igualmente as mulheres, eles entenderam que são as mulheres dos diáconos, interpretaram assim, e assim a nossa convenção vem sempre nisso, que não há a função de diaconisa. Mas o que as igrejas da Assembleia de Deus têm feito? Têm credenciado as irmãs envolvidas com o trabalho de Deus como missionárias, certo? Para corrigir isso daí, suplementar esta necessidade mesma do ministério, porque há muitas irmãs envolvidas com o ministério e ajudando grandemente, e que as igrejas estão buscando reconhecer. Eu quero convidar os irmãos para nós ler Evangelho de Lucas, no capítulo 8, do verso 4 a seguir. Diz assim: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, cento por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola: a semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém.
nesta parábola, há uma palavra de Jesus de difícil compreensão, porque ele, vendo ajuntar-se a multidão, ele contou a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, e no jogar as sementes, uma caiu junto ao caminho e ela foi pisada, e depois vieram as aves do céu e a levaram. Outra caiu sobre pedra, e na pedra não havia umidade, não havia como ter água que desse condição a semente de brotar, de dar algum resultado, e ela não foi adiante. E depois outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, ela foi sufocada. E por fim uma caiu em boa terra, e nesta terra ela deu fruto 100 por 1. 100 por 1. Olha, meus irmãos, esta é a parábola que Jesus contou. Mas quando Jesus terminou de contar, os discípulos chegaram e disseram: que parábola é essa? O que significa essa parábola? Daí Jesus fala uma palavra interessante. Ele diz assim: olha, a vós vos é dado conhecer os mistérios do céu, mas não aos outros. Por quê? Eles têm que ouvir por parábolas. Eles têm que ouvir por parábolas. Ele faz uma citação do profeta que diz: para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. E ouvindo não entendam. E esta palavra que é de difícil compreensão, porque, olha, se a verdade é boa, se a verdade é importante, por que a verdade estará ao acesso de alguns e não de outros? E não de outros. Se olharmos assim, nós veríamos até uma certa injustiça. Mas sabe o que Jesus está demonstrando? Que para se chegar à verdade é necessário um empenho além, que as demais pessoas não tinham. Quando Jesus lhes contava como parábola, eles paravam no que Jesus contou e não se interessavam mais nada adiante. Mas os discípulos, eles chegaram em particular dizendo: Senhor, o que significa isso? Que parábola é essa? É justamente, meus irmãos, o que salva as pessoas é o amor pela verdade, é o desejo de se chegar à verdade de Deus. E estas pessoas, elas simplesmente ouviam de maneira superficial e não se interessavam em prosseguir. É por isso que a parábola para eles apenas soava como um mistério, mas para os discípulos não, eles iam atrás do que poderia esclarecê-la. E hoje é fácil de nós entendermos. Hoje nós vislumbramos nisso o papel do Espírito Santo na salvação. Alguém não é salvo porque, olha, ele tem uma mente privilegiada, e o pastor Marcos falou, ele entendeu na hora, outro pastor, outro presbítero falou, olha, ele entendeu rapidinho. Não é, meus irmãos, nós somos salvos por iluminação do Espírito Santo de Deus. O homem não é salvo pelo seu raciocínio. Eu vi esses dias atrás um filme contando a vida do Conde Leon Tolstói. O Conde Leon Tolstói, ele era um dos maiores escritores, mais famosos da língua russa. Até hoje ele é o mais famoso da língua russa. E o que aconteceu com o Conde Leon Tolstói? É que ele, um dia lendo o Evangelho, ele estava rico, ele estava famoso, o mundo inteiro lia os livros dele. Ele, lendo o Evangelho, ele se empolgou com a vida de Cristo, e ele desejou o estilo de vida de Cristo. O estilo de vida de Cristo. Daí disse: olha, eu vou seguir a Cristo, custe o que custar. Daí ele parou de dar valor à sua riqueza, daí ele parou de dar valor à sua fama, ao seu estilo de vida, e logo ele arranjou alguns seguidores também, umas pessoas que se uniram a ele buscando viver o estilo de vida de Cristo. Mas, meus irmãos, quando você vê a vida de Leon Tolstói, você vê que no Evangelho não progrediu nada. Ele só estava pensando em Cristo como um estilo de vida, de simplicidade, um estilo de vida de humildade. Meus irmãos, Cristo não é um mero
aí, e ele ficou num dilema. Ele achava que abrir mão dos direitos autorais era seguir a Cristo, mas ao mesmo tempo Jesus ensinou que ele tinha que amar o próximo como a si mesmo. Ele tinha que amar a sua esposa, e a esposa infernizando ele por causa do dinheiro perdido, uma coisa que eles precisavam para a vida e que ele tinha aberto mão, e ele amava a esposa, e ele morre num dilema, que na verdade ele morreu de tristeza e de dúvida por não saber que caminho tomar. Meus irmãos, Cristo não vem trazer só um estilo de vida. Ninguém é salvo por um raciocínio, ninguém é salvo por ler a Bíblia e ter uma interpretação particular. As pessoas são salvas porque o Espírito Santo coloca nos seus corações o amor de Cristo. As pessoas são salvas porque o Espírito da graça traz às suas vidas a vida de Cristo. Paulo diz assim: Cristo em mim é a esperança de glória. Cristo em mim é a esperança de glória. Então, meus irmãos, a salvação, ela é um mistério. Agora, quem achega este mistério? Aquele que se conduz pelo caminho de depender da iluminação celestial, de depender da iluminação que vem de Deus. É o que Cristo queria ensinar. Mas a sua parábola, ela fala sobre os corações, os tipos de corações que existem. E a parábola de Cristo nos mostra que há 4 tipos de cristianismo no mundo. Há 4 tipos. 4? Por que 4 tipos? Porque 4 era o número da terra. Quando se ia na antiguidade falar de coisas envolvendo sentimentos universais, pensamentos universais, se falava do número 4, e Cristo nos dá 4 tipos de corações que existem quanto à sua verdade. 4 tipos de cristianismo que existem no mundo. Quais são eles? O primeiro tipo que Cristo fala é o cristianismo ocasional. O cristianismo ocasional, que é o cristianismo de ouvir falar e gostar. Ouvir falar, você já não conheceu pessoas assim? Eu já conheci muitos. E diz assim: olha, admiro os evangélicos, pode falar, foi bom se ouvir, eu gosto muito de ouvir. Mas uma conversa que não rende, meus irmãos. Fala, tudo coisa bonita. Eu fui visitar, há muitos anos atrás, eu fui visitar um cidadão, a irmã trabalha de empregada na casa dele. Ele falou assim para mim: olha, pastor, o meu patrão quer conversar com o senhor sobre o evangelho. Daí fui eu e o pastor Luciano Leonardo, que é o meu auxiliar, fomos na casa dele, uma chácara. Ele sentou com a gente na varanda e ele falava: olha, eu gostei muito que vocês vieram aqui, porque eu gosto muito de ouvir falar de Cristo. Aí fazia todo aquele cerimonial, toda aquela coisa, e daí nós fomos falando, daí chegou nós queríamos chegar no ponto da salvação da alma, porque estava com aquele negócio lá que falar de Cristo era bom, mas meus irmãos, falar de Cristo é bom, mas ser salvo é o que precisa, é o que precisa, que eu falando. Daí chegou uma determinada hora, eu falei assim: me diga uma coisa, o senhor tem certeza da sua salvação? Certeza da minha salvação? Assim, tenho certeza que se o senhor morrer hoje, o senhor vai para o céu. Ele olhou para mim: rapaz, você sabe que eu chego a ter. Eu tenho certeza, tenho sim. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa correta, eu faço assim, olha aí o meu convívio. Ele pôs um monte de coisa dele. Mas meus irmãos, olha aí aquele homem. Daí eu falei para ele: não, o senhor não está entendendo. O senhor não vai ser salvo pelos méritos do Senhor. O profeta diz que nós somos como imundo e a nossa justiça como trapo de imundícia. O senhor não está entendendo nada. Tudo isso que o senhor diz aí não vale nada, não é coisa nenhuma. O melhor de mim só serve para a lata do lixo. É Jesus quem nos salva pela sua justiça. Eu fui conversando com ele, mas a conversa não rendeu. Aquele homem gostava de falar de Jesus, ele queria até nos convencer que ele era bem parecido com Jesus. Olha, e aquele negócio não foi para lugar nenhum, meus irmãos. Olha, isso é o cristianismo ocasional. O evangelho é música para o meu ouvido. Vai falando, moço, vai falando. Eu gosto de
meus irmãos, que cristianismo é esse, pastor? É o cristianismo Preta Gil e essa turma toda. É esse o cristianismo, meus irmãos. Que, um dia quando você mesmo pensa, a pessoa está dando uma entrevista, depois fala um monte de palavrão, um monte de coisa, diz, porque agora eu sou evangélico. Certo? Então, esse cristianismo é o cristianismo ocasional. O que acontece nele, que Jesus falou assim, que uma caiu junto ao caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E depois, quando ele dá a explicação, ele diz assim: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra. Pessoas, meus irmãos, que eles perdem o evangelho por qualquer ilusão, eles perdem o evangelho por qualquer engano, eles perdem o evangelho por qualquer negociação. O evangelho para eles não vale nada. Ouviram, acharam bonito, mas, meus irmãos, o que importa para o evangelho é frutificar. O que importa para o evangelho é ter frutos para Deus. É ter frutos para Deus. Então esse é o povo do oba-oba. É como aquele homem que às vezes eu falo aqui, que meu pai perguntou assim, só tinha o nome dele, daí meu pai perguntou assim: o senhor é crente? Ele disse: mais ou menos. Esse é o cristianismo ocasional. Olha, meus irmãos, mas sabe o segundo tipo de cristianismo? Ele fala assim, ele diz assim: olha, e os que estão, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que eles se não salvem crendo. E depois vem o segundo, diz: e os que estão sobre pedra, os que caíram, a semente caiu sobre as pedras, são os que, ouvindo a palavra, as recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Sabe qual é o segundo tipo de cristianismo? O cristianismo emocional. Havia um irmão que dizia: que alegria! O cristianismo da alegria sem fundamento, certo? O cristianismo das emoções maravilhosas, daquele povo que quando aparece diz: oh glória, fogo e sangue, fogo puro, e daqui a pouco você vê bebendo pinga. Então esse é o cristianismo emocional, e está perigoso isso. O mundo está se alastrando muito. Eu estava vendo a programação lá do apóstolo e da bispa. Meus irmãos, bispa não existe nem no português, nem na Bíblia e nem no português, porque no português o feminino de bispa é episcopisa. Não existe bispa, não é inventado, talvez, não é? Já mudaram a ortografia, talvez mudem a semântica. Então, o que ocorre? Estava vendo, e daí um cidadão, ele tinha sido curado. Quando ele foi tomar o depoimento dele, ele disse assim: olha, porque agora eu conheço o seu Deus, agora que eu estou seguindo o seu Deus. E depois volta e meia ele exaltava o apóstolo, e você nem colocava quase o apóstolo, meus irmãos, em sentido de mesmo tamanho que Jesus. É uma confusão, e você olhar para aquele moço dava dó. Sabe por quê? Ele recebeu a cura, mas não entendeu quem é o curador. Ele recebeu o milagre, mas não está indo no melhor. O melhor é a salvação da tua alma. Você pode ir para o céu voltando as duas pernas, mas prefira ir para o céu, porque Jesus falou assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Se perder a sua alma. E o povo está confundindo, as curas divinas são importantes. As curas divinas enfatizam Cristo quando Cristo é pregado, mas quando Cristo não é pregado, daí o povo conclui que o que cura é a toalhinha, o que cura é aquela mesa. Tem gente, meus irmãos, que aquela meia, a meia não tem gente que está precisando que a meia seja exorcizada. Exorcizada de tanto mau cheiro, não é? Mas agora inventaram, tem a toalha, tem a meia. Olha, meus irmãos, vamos ver o que vai surgir agora com poder curativo. Vamos ver o que vai surgir agora para substituir o curador, para substituir o Cristo que realiza milagre. Oh, meus irmãos,
no livro da vida e dar-te a certeza da salvação. Mas o que se chega numa coisa e ali se para, e dava dó do homem, ele nem sabia direito que Deus tinha curado ele. Que Deus tinha curado ele. Meus irmãos, e daí eu me lembrei da irmã que eu conheci em Serra Negra. Tinha um tio que ele desejava muito no Brás fazer compra, e um dia ele conseguiu, e ele foi sozinho. Sim, sozinho em São Paulo pela primeira vez, é coisa de doido. Teve um de rancharia que foi para lá, e quando o circular parava, ele ficava meia hora andando para decidir em que porta ia entrar. E esse tio dessa irmã, ele foi para São Paulo para fazer compra no Brás, foi sozinho. E quando chegou lá, ele viu aquele monte de gente que parecia que esmaga ele. Ficou tão desesperado que ele entrava nas lojas e ia cumprimentando os manequins. Ia cumprimentando os manequins. Assim às vezes ficam, meus irmãos. Pessoas, quando a ênfase é só no milagre, o milagre, o milagre, elas acabam curadas, mas depois nem sabe quem as curou, e não se interessam às vezes por conhecer o melhor. Algo verdadeiramente glorioso é dar frutos para Deus. Algo verdadeiramente grandioso é ser salvo com esta eterna salvação. Esta eterna salvação. Olha, meus irmãos, a segunda, a terceira, esse é o cristianismo emocional. Cristianismo onde o que vale é emoção. Nós já tivemos casos aqui recentemente de um pessoal que saiu daqui porque numa igreja dessas as orações eram feitas como mais shows, né? Sabe por que tem aquelas orações? Tinha um cidadão em Amparo que na igreja dele, ele pegava os pedidos de oração, ele acendia uma fogueira. Acendia uma fogueira assim perto do púlpito. Sorte, né? Que de repente descuidar, tem inflamável lá, né? Daí vai ver o que é pegar fogo. Então, acendia uma fogueira. E daí quando ia fazer a oração, mandava tudo apagar a luz, só ficava a luz da fogueira, e ele ia jogando os pedidos de oração assim, e ficavam lá esperando até apagar o fogo ali. Meus irmãos, os pedidos de oração vêm para a gente ler e pedir a Deus que haja, não para a gente queimar no fogo e ficar esperando a ignição aí, né? Essa coisa. Mas as pessoas fazem as coisas, meus irmãos, assim, olha, mas cheio de show, coisa que chama a atenção. Mas para quê? Para que as pessoas pensem que ali está a verdade. A verdade está em Cristo, meus irmãos, e a verdade é simples como Ele. A verdade é simples como Cristo é. Então esse é o cristianismo emocional. Você gosta de coisa pomposa, você vai encontrar as coisas mais pomposas deste mundo. Igrejas com tapete vermelho. Tinha um doido lá em Boston que ele colocava uma cadeira no púlpito para Jesus Cristo sentar. E ai de quem esquecesse sentar-se naquela cadeira, porque é a cadeira onde Jesus Cristo ia sentar. Há uns outros por aí, meus irmãos, que ficam coordenando os anjos, dizendo o lugar que eles vão ficar no culto, não é? E dizendo, designando lugar para os anjos. Tem igreja aí que está trocando a cor dos anjos. Meus irmãos, o povo está aí viajando na batatinha. Está viajando na batatinha. Você nunca leu estas coisas na Bíblia? E a palavra de Deus diz assim: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas faltará, nenhuma nem outra falhará. A Bíblia é segura, meus irmãos, mas o resto é invenção supersticiosa. É invenção supersticiosa. Agora, vejam, um cristianismo emocional, cuidado. Tem vez em culto, eu já tive em culto, olha, de um irmão perder a cabeça assim e beijar meu pai, de outro derrubar, derruba a pessoa. Já vi cada coisa assim do poder de Deus. Mas, meus irmãos, eu sou um tipo de pessoa que emoção assim, olha, só se for verdadeira. A coisa mais barulhenta que existe é um tambor vazio. É verdade, um tambor vazio é maravilhoso para fazer
fazer barulho. E às vezes acontece com o crente, é o mais vazio. Nós tínhamos um caso, cidadão é todo atrapalhado, vivia de um adultério indo para outro, é coisa toda atrapalhada. Onde ele estava tinha mau testemunho, mas quando chegava na igreja ele era o que dizia glória a Jesus mais alto, até transtornava o culto com os aleluias e glória a Deus dele, exagerar. Mas você sabe para quê? Para desviar a atenção. É verdade. O povo dizer aquele lá, o que? Ele está fazendo isso? Ah, eu não acredito. Não, é porque quem vê ele lá, e depois vê a fama que vem. Olha, meus irmãos, o cristianismo emocional não serve. Qual é o problema dele? Jesus falou o seguinte, olha, Jesus falou que a recebem com alegria, mas como não tem, o que lhes falta? Raiz. Ele só tem emoções, não tem raiz. E tem hora da vida que a emoção não vale nada. A emoção não vale nada. Tem hora da vida que a vida é muito fria com você, mas você tem que servir a Deus do mesmo jeito. Tem hora da vida em que eu sirvo a Deus chorando. Tem hora da vida em que eu sirvo a Deus sorrindo. Tem hora da vida que eu sirvo a Deus sentindo dores no meu corpo. Tem hora da vida que eu sirvo a Deus tranquilo, sem dores e sem impedimento. Mas você precisa servir a Deus sempre. E o problema do cristianismo emocional é que ele não tem raiz. Qualquer coisa vale. Qualquer coisa vale. Está centralizado numa emoção. E é por isso que tem gente que às vezes, meus irmãos, sai de uma igreja e vai para outra e diz assim: aquela igreja não é pentecostal, aquele povo lá não tem o poder de Deus. Ora, meus irmãos, o poder, a presença de Deus, quem faz é o crente. Onde eu estou, Jesus está. No culto que eu estou, Jesus está. Na rua onde eu estou, Jesus está. No meu trabalho, Jesus está. Porque Jesus está no meu coração, eu entreguei a Ele. É por isso, meus irmãos, não precisa ficar dependendo de manifestações emocionais. Meu pai, quando meu pai começou a evangelizar, ele não era nem diácono. Daí ele começou a evangelizar de casa em casa, em rancharia. Ele chegou para um homem para falar de Jesus, e o homem era espírita. Quando ele começou a falar de Jesus, o homem começou a lhe falar do espiritismo, e o homem chorava emocionado. Chorava assim do jeito, falando das verdades do espiritismo, verdade, né? Do espiritismo, né? De Allan Kardec. E ele dizendo das coisas dele, das crenças dele, ele chorava, assim, enxugava os olhos. Mas meu pai não se abateu com aquilo, prosseguiu lhe falando de Jesus, e ao fim ele aceitou Jesus como seu Salvador. Ele morreu crente. Meus irmãos, emoções não ditam nada. Emoções talvez sejam boas no teatro. Na vida cristã é bom estar no lugar certo. É bom, meus irmãos, estar firmado em Cristo para dar fruto para Ele. Sabe? Mas vejam, o terceiro cristianismo qual é? Ele fala do cristianismo condicional. Ele diz assim: e a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante. Quer dizer, eles chegaram a ouvir, a palavra entrou nos seus corações, ele tinha tudo para dar certo, mas de repente começaram a nascer os espinhos. E os espinhos tiram sua força da terra. Os espinhos precisam das mesmas coisas que uma planta boa precisa, e eles lhes roubaram a condição de frutificar. Eles roubaram a condição de frutificar, tiraram a força da terra, eles tiraram a oportunidade de frutificar, eles são sufocados. E que eram esses espinhos? Jesus fala: os cuidados e riquezas e deleites da vida. Dão fruto? Jesus falou que dão. Sabe por quê? Ele falou: e não dão fruto com perfeição. Dão fruto, mas aqueles frutos todo desmantelado, todo sem. Você sabe, irmãos, esse é o cristianismo condicional. Sirva a Jesus se a coisa estiver boa. É aquele cristianismo do muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender.
Esse é o cristianismo. Mas, meus irmãos, a aprovação quando chega, olha, é as pessoas. Esse é o cristianismo do evangelho da prosperidade. Dê 5 e ganhe 5.000, né? Este é o cristianismo, meus irmãos, daqueles que vêm e aceitam Jesus, não pelo que o evangelho vai fazer nas suas vidas, mas porque eles querem ficar ricos. Olha, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo não deve ter esta motivação, porque o próprio Jesus, ele falou assim, que a vida de um homem não consiste nos bens que possui. A vida de um homem não consiste nos bens. O irmão Nico, em Monte Alegre do Sul, era um dos pioneiros do nosso campo, um dos primeiros a aceitar Jesus. Ele ouviu o pastor Carlos Goa pregando, e você sabe por que ele aceitou Jesus? Ele falou: olha, se essa religião é forte mesmo, se esse Jesus é bom, se eu aceitar ele, eu vou ficar rico. Eu vou ficar rico. E como morreu, irmão Nico morreu, ele tinha uma casa, mas era uma casinha velha. Ele estava cuidando da chácara de um homem rico, e ele não tinha nem carro, ele ia cuidar da chácara de bicicleta. Mas ele morreu um homem feliz, porque Jesus Cristo deu frutos na sua vida. Olha, meus irmãos, estão confundindo o evangelho. Você sabe, o comunismo nos ajuda a explicar uma coisa do que é a prosperidade. Irmãos, a verdade é essa, que para um ganhar dinheiro, o outro tem que perder. O outro tem que perder. Sempre no dinheiro assim, um ganha, o outro perde. Agora, se essa fosse a verdade do evangelho, seria semelhante ao comunismo, não é? Seria semelhante, todo mundo vai ficar rico. Todo mundo fica rico, meus irmãos, é quase impossível. É pela lógica, é quase impossível. Por isso essa não pode ser a mensagem do evangelho. E outra coisa, se a Bíblia diz que o amor à riqueza é a raiz de todos os males, não pode esta ser a mensagem do evangelho. Mas então vamos para quem trouxe o evangelho à terra? Ou quem era Jesus? Jesus andava de Rolls Royce? Não, meu irmão, Jesus andava de jumento, e jumento emprestado. A vez que andou, uma vez só, o resto tudo era a pé. Daí alguém uma vez tentou seguir o mal intencionado, e já vou avisar logo. Já vou avisar logo. As raposas têm covis e as aves dos céus têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Meus irmãos, o povo tinha que continuar repetindo esse aviso. Jesus avisou, e nós deveríamos continuar avisando, porque tem muita gente iludida, enganada. Tem muita gente pensando que o evangelho é a mega cena de Deus. O evangelho, meus irmãos, é a vida de Cristo na tua vida, e esta vida gloriosa não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro que compre, não tem dinheiro que compre. Mas o que? Esse é o evangelho condicional. Eu quero seguir a Cristo para estar bem, eu quero seguir a Cristo para ganhar dinheiro. E daí aparecem os que têm essa visão torta também. Tem um povo que diz: é só determinar, é determinar, é determinar. Mas, meus irmãos, isso não funciona, viu? Esse negócio de determinar, se Deus não determinou, não adianta nada. Se determinar o que Deus determinou, daí até vai. Mas se a coisa que Deus não determinou, não adianta nada. Você vai ficar determinando sozinho. Determina o que Deus determinou, não vá diante disso. E Deus não determinou Rolls Royce, Deus não determinou casa na praia, Deus não determinou, meus irmãos, depósito rico na Suíça. Deus não determinou isso. Deus determinou que aquele que tiver Cristo vai dar frutos para ele. É isso que está determinado, meus irmãos, por Deus. É necessário entender do jeito certo. Sabe para quê? Para não ter decepções ou passar vergonha. Esse povo que exagera. Há muitos anos atrás nós recebemos um presbítero, sabe o que? Ele recebeu, ele dirigiu uma igreja dessa. Daí veio uma mulher que tinha uma doença incurável. Ele olhou para a mulher e disse: Senhor, ele ia para orar. Ela disse assim: e Jesus vai me curar mesmo? Ele olhou para ela e falou assim: como vai? Jesus vai te curar mesmo. E tem mais: se ele não te curar, eu rasgo esta Bíblia e desvio.
Meus irmãos, Jesus curar é questão dele. A gente vai até onde vai a fé. Se ele disser não, se ele diz abaixa a cabeça e diz, seja feita a tua vontade. Mas o que acontece daí? Faz esse desafio para ele. O que aconteceu? Teve que cumprir a promessa. Quando eu conheci ele, estava desviado. Ele estava desviado, porque não curou. Jesus disse não, e ele tem o direito de dizer não. Agora a gente vai determinar o que ele vai fazer? Não. Se ele determinou, determine com ele. Mas se ele não determinou, não invente moda. Se ele não determinou, apenas obedeça a sua vontade, a sua palavra, e ele há de abençoar a sua vida da maneira verdadeira e certa. Então esses cristianos, mas por fim, meus irmãos, o quarto tipo de cristianismo, nós já vimos aí o cristianismo, não é ocasional, nós já vimos aí o cristianismo emocional, já vimos o cristianismo condicional. Oh, só vou ser cristão, você fica rico. Tem aquele que diz, você está na Assembleia de Deus, é muito devagar. É muito devagar. Tá bom, você quer ir depressa? Vai queimar teu salário, teu dinheiro, tudo na fogueira santa. Vai, tá certo? Então, é o cristianismo ocasional, o cristianismo condicional. Mas por fim Jesus fala do cristianismo total. A última caiu aonde? Em boa terra. Em boa terra. Que tipo de coração é esse, Senhor? Que tipo de boa terra é essa? Ele diz assim: estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Onde está a razão dos frutos, meus irmãos? Estão na perseverança. Cristianismo é perseverança, cristianismo é teimosia. Se você está vivendo o evangelho emocional, te corrige, porque tem gente, eu já vi, quantas vezes encontrei com um jovem que diz assim: ah, pastor, eu estou mais para lá do que para cá, eu estou ruim, eu estou muito frio, eu estou muito fraco. O teu cristianismo é você quem faz. Cristianismo verdadeiro é teimosia. Quando eu chego em casa do serviço, tem um monte de cansaço que agarra na minha perna e diz: deita nesse sofá aí e joga a perna para cima para ajudar a circulação, né? Tem um outro tanto de cansaço que diz: rapaz, você anda dormindo um pouco, dá-me um pouco agora, não vai hoje não. Mas meus irmãos, eu levanto e digo assim: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não fique esperando o teu coração influenciado pelo mundanismo dizer vamos lá. Não fique esperando as tuas pernas tendentes ao abismo dizer eu já estou indo. Não, levante-se e diga: eu vou servir a Deus, custe o que custar. Eu vou viver nesta terra fazendo a sua vontade. Vou viver nesta terra fazendo a sua vontade. E é isso, meus irmãos, é frutificar. Dar fruto com o quê? Com perseverança. Com perseverança. Não é uma coisa de um dia, não é uma coisa de 2, de 3. É um compromisso de sempre. Jesus falou: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Que Deus nos abençoe de maneira gloriosa.